Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da Unesp 2025 sobre termoquímica. Mas, antes de irmos para a resolução da questão, já clica no joinha aqui embaixo, inscreva-se se você ainda não é inscrito no canal e clique no sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Agora sim, vamos lá. Bom, então a questão é a seguinte. A hidrazina, de fórmula molecular N2H4, substância utilizada como propelente de foguetes, sofre combustão conforme a equação. Então nós temos aqui a hidrazina, ela reage com o oxigênio e forma gás nitrogênio e duas moléculas de água. Então eu já dei a equação balanceada e ele continua aqui. A tabela apresenta alguns valores de entalpia de ligação envolvidas nessa reação. Então essa tabela já ajuda muito você a conseguir desenvolver a questão. Você precisa de uma noção básica aqui de ligações químicas, mas essa tabelinha já te ajuda muito. Aqui, utilizando os dados tabelados, calcula-se que a combustão de 1 mol de hidrazina, então aqui já tem 1 mol, o valor que a gente encontrar já vai ser o valor da alternativa. Então, calcula-se que a combustão de 1 mol de hidrazina irá liberar, e aí você tem aqui as 5 alternativas. Tá? Então, um desses valores aqui, nós vamos chegar nele. E agora, começando aqui a resolução da questão. Então, vamos pegar aqui os reagentes dessa equação e eu vou precisar aqui abrir essa fórmula molecular. Eu vou ter que desenhar aqui, para me ajudar, a fórmula estrutural. Então, eu tenho aqui a hidrazina, são 2 nitrogênios e 4 hidrogênios. E o que a gente sabe já? Que os hidrogênios eles estão sempre na ponta. Então, o que a gente entende daí? Que como tem 2 nitrogênios, esses nitrogênios vão estar ligados entre si. E cada nitrogênio vai ter 2 átomos de hidrogênio ligado nele, porque o nitrogênio precisa fazer 3 ligações. Monto aqui a estrutura da hidrazina, a fórmula estrutural. E aí isso aqui me ajuda bastante a resolver essa questão. Então, nós temos aqui o nitrogênio do grupo 15 da tabela periódica, tem 5 elétrons na camada de valência, precisa fazer 3 ligações para ficar com o octeto. O que nós vemos aqui é o nitrogênio fazendo as 3 ligações e o hidrogênio fazendo apenas uma ligação. E o que nós temos aqui ainda é que, como o nitrogênio é do grupo 15, cada nitrogênio vai ter 2 pares de elétrons aqui, porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons em volta de cada nitrogênio. Então isso aqui vem da distribuição eletrônica do nitrogênio. 1s2, 2s2, 2p3. Aqui é a camada de valência do nitrogênio. Então podem ver que ele tem 5 elétrons na camada de valência, que é a segunda camada. E aí, quando a gente monta aqui os orbitais, aqui eu tenho o orbital 2s com os 2 elétrons. E aí que eu tenho os 3 orbitais p, px, o py e o pz. E aí, aqui, um elétron no orbital px, um no py e um no pz. E aí, o que é interessante aqui é que a gente consegue entender por aqui porque que o nitrogênio vai fazer 3 ligações. Porque ele pode acomodar aqui 3 elétrons. Então, aqui pode vir um elétron de hidrogênio, aqui vem outro elétron de outro hidrogênio, e aqui, por exemplo, vem um elétron de uma ligação nitrogênio-nitrogênio. Então, ele pode, como ele tem aqui 3 espaços vazios, ele pode acomodar mais 3 elétrons, e por isso que ele vai fazer 3 ligações. Quando a gente pega o hidrogênio e faz a mesma ideia, o hidrogênio tem distribuição eletrônica 1s1. E aí ele tem apenas o orbital 1s com apenas um elétron. Então a gente vê aqui porque que o hidrogênio só vai fazer uma ligação, porque ele só pode acomodar aqui mais um elétron. E aí o hidrogênio sempre está fazendo apenas uma ligação, porque ele tem o elétron dele, e ele tem um elétron que vai vir do outro elemento que ele vai se ligar. Esse par de elétrons que está aqui, é esse par de elétrons aqui, do orbital 2s, tá certo? Esse par de elétrons aqui é o par de elétrons aqui não ligante. E aí quando a gente vem aqui, vamos fazer a mesma coisa para o oxigênio. Tá? Então, o oxigênio aqui já mostra para nós como que é o oxigênio. O oxigênio vai ser o O2. Aí o oxigênio é do grupo 16, ele vai ter 6 elétrons em volta dele, de cada oxigênio, eu vou ter 6 elétrons. E aí, como ele precisa de 2 elétrons para atingir o octeto, ele vai fazer apenas 2 ligações.
tá? Se a gente vai na mesma ideia, o oxigênio é 1s2, 2s2, 2p4. Então, pegando a camada de valência do oxigênio, nós temos o orbital 2s e os 3 orbitais P, o px, o py e o pz. E aí, eu tenho aqui 4 elétrons no orbital P. Então, 1, 2, 3, 4. Quantos orbitais aí estão semi-preenchidos? 2. Ele tem aqui onde pode acomodar um elétron e aqui onde pode acomodar outro elétron. E aí, por isso que ele vai fazer 2 ligações, porque aí ele fica com os 2 elétrons daqui, do S2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele fica na camada de valência com 8 elétrons. E aí ele fica estável, tá certo? Então, aqui nós temos o oxigênio. E aí, vamos fazer a mesma coisa agora para os produtos. Os produtos dessa equação são o gás nitrogênio, que também já está aqui a estrutura, e vai formar 2 moléculas de água. Então, nós temos aqui o nitrogênio. Como só tem nitrogênio e o nitrogênio faz 3 ligações, então vai ser N-tripla-N, que é o que a gente tem aqui. Essa é a estrutura do gás nitrogênio, N-tripla-N, e aqui eu vou colocar 2 moléculas de H2O, tá certo? São 2 moléculas de água. E aí o que a gente precisa achar aqui? A energia de combustão, quanto vai ser liberado nessa combustão. Por que eu precisei abrir isso aqui? Para enxergar quantas ligações de cada tipo eu vou ter. Que na hidrazina eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações NH. Então, se uma ligação NH é kJ por mol. Então, eu tenho aqui 4 mols de ligação. Então, eu tenho aqui 4 vezes 391 kJ. Analisando os reagentes, eu vou ter aqui 4 ligações NH. Ó, 1, 2, 3, 4. E aí, 4 vezes, quanto que é a energia da ligação NH? 391 kJ. E aí, por que eu estou colocando o sinal positivo? Essas energias de ligação, elas são tanto para as ligações que são quebradas, a energia é a mesma. Para eu quebrar uma ligação NH, ou quando se forma uma ligação NH, a energia é de 391 kJ. Quando eu formo uma ligação O dupla O, ou quando eu preciso quebrar uma ligação O dupla O, eu preciso colocar essa quantidade de energia. Se as ligações vão ser quebradas, eu preciso fornecer energia. Porque essas moléculas aqui, elas estão estáveis. A distância de ligação está favorável, então essa molécula está estabilizada. Essas ligações, elas não vão ser quebradas do nada, elas não vão se romper do nada. Eu vou precisar fornecer alguma forma de energia para romper essas ligações. Então, se eu estou fornecendo energia, é porque eu tenho um sinal positivo. Eu forneço energia para o sistema e ele quebra essas moléculas. Então, por isso que o sinal aqui vai ser positivo. 4 vezes 391. E na hidrazina ainda tem uma ligação nitrogênio-nitrogênio. A ligação nitrogênio-nitrogênio está aqui, ó. Então, para quebrar 1 mol de ligações nitrogênio-nitrogênio, eu preciso de 163 kJ de energia. Como a hidrazina é reagente, eu vou fornecer. Então, o sinal vai ser positivo. Então, vai ser 1 vezes nitrogênio-nitrogênio. E aí vai ficar 1 vezes 163. Tá certo? E dos reagentes ainda eu tenho agora o oxigênio. Então, o oxigênio, para romper essa ligação, eu preciso fornecer 497 kJ de energia. Então, vai ficar 1 vezes O dupla O. Uma ligação, 1 mol de moléculas, O dupla O. E aí, isso aqui vai ser 1 vezes 497. Tá certo? Tudo positivo porque são reagentes. Vamos fazer a mesma coisa agora para os produtos. Só que no produto, como a ligação vai ser formada, então, a partir do momento que eu forneci essa quantidade de energia, todas essas ligações foram quebradas e agora esses átomos eles vão se rearranjar para formar os produtos. E aí, quando os produtos são formados, a energia diminui. Então, eu libero energia, eu tenho uma estabilização. Ao se formar produtos, a energia é liberada porque os átomos individuais têm energia mais elevada do que quando eles estão formando as moléculas. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um gráfico de energia,
Então, imagina que aqui tem a energia do átomo individual e quando ele forma o produto, a energia diminui, a energia cresce para cima. Se eu estou partindo daqui e estou chegando aqui, eu estou estabilizando mais. Então, o átomo individual, ele é mais energético do que quando eles estão ligados. E é por isso que os átomos eles vão se ligar, porque eles se ligam e diminuem a energia. Então, é por esse motivo que os átomos se ligam para formar moléculas. Se os átomos se ligassem para formar uma espécie que é mais energética, eles ficariam na forma individual. Eles estão separados, você forneceu energia para separar esses caras estão separados, e aí eles vão se rearranjar para estabilizar novamente, só que eles vão se rearranjar em uma outra forma. E é aí que você tem a formação aqui do gás nitrogênio e aqui de duas moléculas de água. Então agora os valores que vão aparecer aqui para essas energias de ligação, eles serão negativos. Por quê? Porque eu estou formando produto e eles estão estabilizando. Quando a gente passa aqui, nós temos aqui uma ligação tripla nitrogênio-nitrogênio. Então vai ficar 1 vezes N tripla N, que tem essa quantidade de energia necessária que vai liberar agora. Então vai ser menos 949. E eu tenho aqui na molécula de água, ó, 1, 2, 3, 4 ligações OH. Então, uma ligação OH libera, nesse caso agora, 463 kJ de energia. Só que eu tenho 4 ligações OH, então isso aqui vai ficar 4 vezes 463 kJ. Tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, tenho aqui 4 ligações, e aí 463, só que negativo. Por quê? Porque são produtos, eles vão liberar energia, eles vão estabilizar agora. E aí, agora, então 4 vezes 391 me dá 1.564 kJ. Aqui é o próprio valor, 163, aqui também é uma só, 497. Aqui é uma nitrogênio, menos 949. E aqui são 4 OH, 4 vezes menos 463, deu menos 1.852. Tá certo? Agora, fazendo esse somatório para os reagentes eu tenho aqui, para quebrar todas as ligações dos reagentes, eu preciso fornecer 2.224 kJ de energia. Só que quando esses produtos são formados, eles liberam menos 2.801 kJ de energia. Então, por aqui já dá para ver que faz sentido o que a gente está fazendo. Por quê? Porque é uma reação de combustão. Reações de combustão liberam energia. Então, se você bota fogo no papel, você sabe que esquenta. Se você bota fogo em alguma coisa, que são reações de combustão, você sabe que isso libera calor. E a gente já consegue ver aqui, ó, só por esse valor ele ser superior a esse valor, a gente sabe que a nossa resposta final ela vai ser negativa. Tá? E quando o ΔH é negativo, nesse caso o ΔH de combustão sendo negativo, significa que ele vai me liberar calor. Tá? E aí, fazendo esse somatório agora, 2.224 mais menos 2.801, o que a gente tem? A gente vai ter um valor negativo de entalpia. Como é entalpia de combustão, isso aqui tinha que dar negativo e está dando negativo. E essa daqui é a variação de entalpia de combustão dessa equação. Tá? E aí a gente vai analisar as alternativas. E aí ele fala, utilizando os dados tabelados, calcula-se que a combustão de um mol de hidrazina irá liberar. E aí o que você analisa aqui de interessante? Nenhuma dessas alternativas tem um sinal negativo. Por quê? Porque ele já está falando aqui que vai liberar. Então, geralmente eles colocam isso nas questões. Como ele já está falando que vai liberar, você já sabe que o sinal é negativo. Uma reação é exotérmica. Essa reação está liberando calor. A reação endotérmica, quando você tem o ΔH maior do que zero, isso daí consome calor. A reação está consumindo calor se ela for endotérmica. E a reação de combustão, como elas são exotérmicas, elas liberam calor. E aí o ΔH ela sempre vai ter um sinal negativo. E aí você pode ver 949, não é e não é. E aí a nossa alternativa é a alternativa C, correta. Que ó, irá liberar, ele já está omitindo
o sinal negativo aqui dessas alternativas, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Então, uma questãozinha aí da Unesp 2025, interessante. Ela trata de um assunto que não é complicado. Você aprende geralmente ele no segundo ano do ensino médio. Então você já tem que ter aprendido no primeiro ano do ensino médio a parte de ligações químicas, ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. Aqui, como são compostos moleculares, as ligações deles são ligações covalentes. E aí, para te ajudar, para você garantir que você não vai errar essa questão, o melhor a você fazer é você montar a fórmula estrutural. Porque montando a fórmula estrutural você consegue enxergar quantas ligações vão ter de cada tipo de elemento. E, por exemplo, como eu falei, aquela tabelinha ajuda bastante do que se ele te desse uma tabela completa com vários, e aí você tivesse que buscar na tabela que tipo de ligação você tem em cada molécula. Então lá você tinha uma N simples N. Então se ele te dá uma tabela completa com esses valores, você tem que ficar procurando, talvez você deixe passar alguma coisa. Mas ele te deu na tabela, todos que estão na tabela vão ser usados. Então é só você ir pela lógica e você consegue eliminando aí os tipos de ligação que vão ter ou que não vão ter na estrutura. Então, vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam fácil, difícil, se já viram isso no segundo ano do ensino médio. E essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!